queridas, nós vamos estar dando continuidade, né, à nossa boa e deliciosa conversa nessa tarde, que tanto nos tem balançado, quanto nos tem edificado também, né? Não podemos dizer que nós não estejamos, de uma certa forma, impactadas por tudo que temos ouvido. O que eu pretendo estar conversando, né, com as irmãs é dando continuidade no que começou a nossa irmã Maria Helena, foi a nossa irmã Cibele. Agora eu vou afunilar um pouquinho mais, né, falando sobre esse retorno, né, a modéstia da mulher cristã, um retorno a essa modéstia cristã no agir, no falar e no vestir. E eu fiquei pensando, né, quando me propuseram esse tema, eu sou sempre a mais reclamona, eu disse, mas porque meu tema é muito difícil, eu gosto de fazer drama, né, essa coisa toda. Mas enfim, mas por que retorno, né? Qual é a ideia de retornar? Eu retorno de um lugar onde eu já estive e vou voltar para lá, né, eu vou retornar para lá. E eu pensei, em que momento da nossa vida nós já estivemos numa condição de modéstia, de fato, né? Fomos modestas e nós precisamos retornar. Bom, antes de nós pensarmos sobre isso tudo, né, do nosso tema, nós vamos falar dessa introdução. E a introdução que eu quero propor, nós vamos primeiro fazer uma compreensão do nosso tema. Nós vamos perceber algumas definições, né, de alguns termos que nós vamos estar utilizando. E vamos falar também um pouquinho, que eu acho que é extremamente necessário, nós compreendermos melhor o sentido de cosmovisão, certo? O que seria cosmovisão? Então, muito bem, por que nós precisamos retornar? É a primeira parte da compreensão. Quando nós pensamos em retornar, nós temos que nos lembrar daquilo que nos foi proposto por Deus lá no Éden. Então, o Senhor Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Quando nós falamos de retorno, nós estamos falando de uma volta ao projeto, ao propósito inicial para o qual Deus nos criou. Porque a modéstia vem do Éden. O padrão de feminilidade, de modéstia, foi instituído por Deus. E por isso que o Senhor nos convida, sim, a retornar ao plano que Ele preparou para nós desde o início. Então, esse texto nos remonta, né, à questão da criação. E nós sabemos que depois que aconteceram ali vários hajas, né, em que Deus disse, haja luz, haja, e pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. O Senhor, em consenso com a Trindade, Ele não simplesmente disse haja, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando nós falamos que Deus fez o homem, Ele não fez simplesmente Adão, mas Deus fez Adão e Eva. Ou seja, Eva estava ali no projeto, a ordem que o Senhor deu para o ser humano não foi especificamente para Adão, mas Eva também tinha responsabilidade na ordem de Deus, e nós mulheres fomos sim inseridas nesse mandato de responsabilidade com a ordem que Deus nos deu, tá? E isso exigia de nós obediência, submissão e humildade. Então nós temos o seguinte, o mandato de Deus nos remete a isso. Para que nós pudéssemos atender ao mandato de Deus, nós precisávamos de obedecer, de nos submeter, de estarmos debaixo da missão que Deus havia dado ao homem, e precisávamos disso também, para fazer tudo isso, de humildade. O pecado, de fato, ele veio alterar isso e trouxe o quê? Ao invés de obediência, desobediência. Ao invés de submissão, a insubmissão. E ao invés da humildade, o orgulho, tá? Então nós percebemos que o pecado, ele comprometeu exatamente a nossa obediência à ordem do Criador, tirou-nos do lugar da bênção
da submissão, eu vou repetir, bênção da submissão, tá? E ao invés de um coração humilde, ele nos revelou um coração orgulhoso, ególatra, pretensioso e idólatra. E eu estou falando de um coração. E é isso que a Bíblia nos diz, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O nosso grande problema não é o para que saia, é o nosso coração. É daí que vem. Foi lá que foi comprometido. Então, nós vamos perceber isso melhor, tá? Quando Jesus falou de coração, ele estava falando não apenas de um órgão que bombeia ali, o sangue e tal. Ele estava falando do nosso ser interior. E sempre que a Bíblia menciona o coração, a Bíblia está falando disso, tá? E eu até trouxe aqui uma apresentação, esse livro, sugiro às irmãs, sabe, eu costumo sempre dizer isso, né? Um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra antes de lê-lo, tá? Esse livro aqui é muito interessante. A autora do livro, ela traz exatamente essa ideia do coração e mostra que o pecado afetou isso tudo. Então, as três principais áreas de funcionamento do nosso universo interior seria mente, afeições e evoluções. A mente, que tem a ver com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, com o nosso entendimento, o nosso capacidade de julgamento, discernimento, consciência. As nossas afeições, que são os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas fantasias, as nossas emoções. E a nossa volição, que é a nossa capacidade de escolha e a nossa vontade, né, a determinação das nossas ações. Ok, isso a autora nos traz, mas é interessante, e é exatamente isso que Jesus chama de coração, tá? Corresponde a esses três aspectos aí do nosso universo interior. Todavia, essas áreas, elas não funcionam separadamente. Eu não ajo só com a volição, eu não ajo só com a afeição, eu não ajo só com a minha mente. É como se nós quiséssemos separar o cérebro do pulmão do coração. Eles funcionam ali juntinho um do outro, estão interligados. E a nossa grande dificuldade é porque o pecado, de fato, afetou a nossa mente, as nossas afeições e a nossa volição. Então nós temos uma mente corrompida, nós temos afeições adoecidas e nós temos uma volição escravizada por causa do pecado. Eu quero começar então esclarecendo que nós precisamos se retornar, porque nós não estamos dentro daquilo para o qual de fato Deus nos chamou. Isso tudo foi comprometido com o pecado. A outra questão que nós vamos tratar é a questão da definição do termo, né? O que significa retornar? Ato ou efeito de retornar, né? Retorno. Arrependimento, mudança de opinião e de atitude, né? É aquela ideia de que você está indo e você volta. Esse é o sentido da palavra arrependimento, muito confundida com a palavra remorso. São coisas diferentes. Remorso é apenas tristeza. Arrependimento é a atitude de voltar, de mudar, tá? E uma palavrinha que descreve muito bem essas duas coisas, que é a metanoia. É uma palavra grega, tá? Que ela é usada no Novo Testamento para traduzir para nós a nossa palavra arrependimento, e ela significa mudança de mente, mudança de coração. E eu adoro essa definição que é cultura do céu, tá? Muito bem, seguindo nas nossas definições, a questão da metanoia, que significa conversão, arrependimento, uma nova mentalidade, uma cultura do céu. Esse texto essa palavra metanoia está descrita em várias partes do Novo Testamento. Uma delas é em Lucas 3:3, que diz: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de metanoia, de mudança de mente para a remissão de pecados. Então, quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de mudança de mente, tá? E é isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5:17, que ele disse: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Então, essa questão de ser novo, de ter uma nova mente, uma nova cultura, ser uma nova criatura, tem a ver com a metanoia. A Bíblia também usa uma outra palavra para mudança, que é a metamorfose.
A palavra metamorfose significa mudança de formato ou estrutura, transformação. Logo nós vamos compreender por que nós estamos tratando disso, tá bem? E essa palavra, ela está na Bíblia, nesse versículo aí de Romanos 12, 2, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a gente pode perceber? A metanoia, o arrependimento, muda a minha mente, que nos leva a uma metamorfose, que é uma mudança de forma. Eu mudo internamente para que eu também mude externamente, tá? Então, enquanto a metanoia me muda interiormente, a metamorfose me muda exteriormente, para que eu não me conforme mais com este mundo, para que eu não esteja amoldada ao padrão deste mundo, aquilo que nós ouvimos a nossa irmã falar, que a moda dita, o meu padrão, a minha cultura é do céu, tá? Isso é importante. Outra questão, só para a gente compreender melhor o nosso tema, é a questão da cosmovisão. Eu trouxe aqui é página 179, tá? Ficou faltando ali, desse livro, Dando Nome ao Elefante, de James Hilley, que é muito interessante. Ele fala sobre cosmovisão e eu adoro essa definição que ele dá. Ele diz assim: cosmovisão é um compromisso, é uma, vamos dizer junto comigo? Orientação fundamental do coração, tá? Isso é cosmovisão, que pode ser expresso como uma narrativa, como um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas. Tudo é uma cosmovisão. Pode ser verdadeira, falsa ou mais ou menos, né? Que nós sustentamos de uma forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistente, sobre a formação básica da realidade, que fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos, tá? Então, cosmovisão é isso aqui, irmãs. É o óculos, são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. Tudo que eu vejo passa pela minha cosmovisão. Tudo que eu absorvo, que alguém coloca, me ensina, antes de entrar aqui, entra primeiro por meio daquilo da minha visão de mundo, tá? Porque cosmovisão é isso. Ela vem antes da razão, ela envolve as nossas emoções, a nossa experiência, ela envolve a nossa relação com o mundo. Então, não há nada que nós percebamos do mundo que não esteja primeiramente penetrado pela nossa cosmovisão. Isso é muito importante. Por que é importante a gente falar de cosmovisão? Gênesis 3,15, nós conhecemos muito bem esse texto, né? Então, ali há uma citação em que o Senhor disse que Ele poria inimizade entre a semente da mulher e a descendência da serpente, tá? Então, nós percebemos ali que o Senhor, Ele diz que estaria estabelecendo essa inimizade e que essa guerra se tornaria cada vez mais acirrada. E perceba, não é uma guerra subliminar, é uma guerra não subliminar, declarada, muito bem estabelecida, tá? Entre os filhos eleitos de Deus e os filhos não eleitos do diabo. Não há como nós negarmos essa guerra, tá? Então, se nós fôssemos falar só desse assunto, nós ficaríamos aqui muito tempo. Mas nós não vamos falar disso, eu vou só citar, tá, irmãs? Então, porque o que nos interessa saber disso é que há uma batalha, há uma guerra onde os filhos da serpente querem destruir, dominar os filhos de Deus. E perceba uma coisa, irmãs. O evangelho humanista diz que o diabo está interessado em mim. O diabo não está interessado em mim. Eu digo isso sempre para as minhas filhas. O diabo não está interessado nos nossos filhos. O que o diabo quer é tripudiar contra a glória de Deus. Ele quer envergonhar Deus, tirar a glória de Deus.
Nós somos apenas um pequeno peão no tabuleiro de Satanás, porque o alvo do diabo é envergonhar a Deus. E essa guerra, ela se dá, não é porque o diabo está, eu quero para mim. Não! Ele quer demonstrar todo o seu ódio, toda a sua revolta contra o Criador, contra Deus. Isso é importante nós termos na nossa mente, porque não se trata de mim, trata-se da glória de Deus, na qual nós estamos inseridos, tá? Então a rebeldia do diabo contra Deus, ela é tão grande, que Satanás vai perseguir desde sempre os filhos eleitos de Deus. Se nós lermos o Gênesis ainda, no capítulo 6, tá? Nós vamos ver isso de uma forma muito clara. Nós vemos ali que a raça humana, né, no contexto de Gênesis 6, está indo cada vez de mal a pior. E a semente da mulher, os filhos eleitos de Deus, estão se misturando com a semente da serpente, né, com a semente do diabo. E há um sincretismo maldito em que esses descendentes da serpente vão dominar não só o mundo, mas também os filhos de Deus. E o mundo vai estar numa situação caótica. E como o pastor Kenneth Wuest diz, vai então acontecer uma batalha cósmica, histórica, onde Deus vai usar Noé para garantir a descendência e a vinda da consolação ao mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já conhecemos essa história toda. Bom, o que isso tem a ver com o nosso assunto? O que isso tem a ver com cosmovisão? Queridas, essa compreensão das duas sementes, ela nos faz perceber uma coisa: não há neutralidade nesse mundo. Não há nada que seja inocente, simplório, ou só porque sim, que é uma palavra que os adolescentes gostam muito, né? Só porque sim. Não há isso, tá? Ou seja, nós estamos inseridos nessa guerra onde tudo permeia a espiritualidade. Tudo tem a ver com o espiritual, sim. Sabe por quê? Porque tudo nesse mundo passa pelas lentes da cosmovisão de quem o criou. Os filmes, as séries, as músicas, a moda, o Instagram, que é o quê? O que é o Instagram, gente? Gramas instantâneas de prazer para o vício. A ideia é essa, como se fosse uma droga que você vai ali, só um pouquinho. Ai, quero mais. Quero de novo. E você não sai daquilo. É uma delícia. Quero ficar. É o Instagram. São pequenas gotas de vício. Isso é inocente? É feito assim só porque sim? Não! Tudo há um propósito. O próprio Deus plantou em nós a semente da divindade. Lutero disse que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus, né? Então não há nada em nós, irmãs, nada que não seja religioso. Até o ateu é religioso, tá? Então as nossas ações, é isso aqui que eu quero chegar, são reações das nossas fundamentações teológicas. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu visto está ligado ao que eu creio. É a minha cosmovisão, tá? Então, não há nada em nenhuma esfera da nossa... em uma esfera que possamos lidar com a neutralidade. Nosso modo de vestir, de falar e agir expõe nossa confissão de fé. Não é algo neutro e isolado da religião, mesmo que não tenhamos consciência clara disso. Ou seja, nós vestimos e não só, tá? Nós falamos, nós expressamos o que nós cremos. É daí que eu quero começar, ok? Então agora nós vamos tratar da questão da modéstia especificamente. Tudo bem até aqui? Ninguém tá dormindo? Não, ok, ótimo. Então, modéstia, já foi citado aqui, né, o Jeff Pollard, que foi mais ou menos, todas nós utilizamos esse texto como base. Modéstia não é primeiramente uma questão de vestimenta, e sim uma questão de coração. Nós vamos ler juntas essa definição aqui que ele dá do que é modéstia. Vamos lá, todos nós? Modéstia cristã é o autogoverno interior
enraizado no entendimento adequado de si mesmo, diante de Deus, que por fora se expressa em humildade e pureza de um verdadeiro amor por Jesus Cristo, ao invés de autoglorificação ou autopropaganda. Perceberam, queridas? Essa é a definição de modéstia, tá? Nós temos aqui também o que não é modéstia, né? A imodéstia, que é a falta de modéstia, presunção, orgulho, tá? Mas, veja bem, a modéstia cristã, ela tem esse sentido do autogoverno interior, tá? Ela é um princípio, objetivo e prático de se viver a modéstia. O princípio prático e objetivo de se viver a modéstia parte do ponto de vista da mulher, do ponto de que a mulher não deve querer ser o quê? O centro das atenções. Irmãs, mas é tudo que a gente quer ser. Isso é desde o Éden. Tá lá. É difícil a questão da modéstia, porque está entranhada em nós. Quando nós pensamos, né, quando nós falamos no início, eu preciso retornar por quê? Eu não sou feminista. Olha, o feminismo, ele tem a sua história retratada aí nas suas ondas, né, primeira e segunda onda, mas o feminismo não começou com a sua primeira, segunda ou terceira onda. No Éden. A pergunta, a questão não é se eu sou ou não feminista. A pergunta é o quanto o feminismo tem afetado a minha vida, tem afetado a minha forma de me vestir, de tratar o meu marido, irmãs. Perceba como eu lido com o meu marido, e o feminismo até nisso influencia. Então, é uma questão de que está aqui, tá? Martha Peace, que é uma autora norte-americana e escreve muitos livros para as mulheres, ela disse assim: é muito tentador elaborar regras, mas regras externas não tornam uma pessoa piedosa. O que a faz piedosa é Deus agindo no seu coração. Uma mulher que ama ao Senhor terá um coração inclinado à modéstia no vestir, a fim de não fazer os homens serem tentados a cometer o pecado da lascívia. Então, ser modesta é não ter vaidade, sim, tá? E nós vamos falar isso, que não significa não ter beleza, tá, irmãs? Porque a gente associou muito beleza à vaidade. Não é isso. Não ter vaidade, que não possui presunção, que seja despretensiosa e se expressa modestamente, que tem uma fala também moderada. Ai, Jesus. Fala, Deus. Então, isso tem a ver com o nosso coração. Então, não adianta uma mulher estar, de fato, coberta da cabeça aos pés, mas que age de uma forma imodesta, que olha de uma forma imodesta, que fala de uma forma imodesta, tá? É todo um conjunto ali, ok? Então, modéstia, eu não vou falar muito disso, porque a Sibeli também já citou, não é um movimento da igreja, não é uma opção, um estilo de vida, não é uma moda vintage, não é isso, tá bom? Não é! Modéstia, e isso está presente, também não é uma coisa assim muito recente, porque há um movimento na igreja romana muito grande de volta, né? Até aquele casal que a Sibeli mostrou o vídeo, eles são católicos romanos e eles falam muito bem da modéstia, sim, mas isso não é um movimento da moda recente, não, tá? Olha, nós temos pessoas da antiguidade, João Calvino, por exemplo, que nós já citamos aqui, que uma mulher vestida com modéstia educa um homem só com a sua presença. João Crisóstomo, que disse: uma mulher inteligente, discreta e piedosa vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Quer dizer, muitas pessoas ao longo da história escreveram, falaram e ensinaram sobre modéstia, tá? Mas o que realmente nos interessa aqui é isso. O que a Bíblia nos fala sobre a modéstia, certo? Eu quero começar com esse texto aqui. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, tá? O que significa essa palavra moderação na língua portuguesa? Comportamento ou característica de quem evita excessos, comedimento, prudência, ação ou efeito de moderar, de atenuar, de diminuir o efeito de algo. Okay? A palavra moderação, eu fiz questão de fazer um recorte ali e fazer uma transliteração da palavra grega, que é epiex. Então, ela é usada para falar de aparência.
Mas o sentido que Paulo utilizou essa palavra não é da minha aparência. E esse é o ponto, tá? É a aparência que demonstra a mim, não a minha identidade, mas a identidade de Cristo. E eu estava pensando, quando eu estava estudando isso, eu pensei assim, o quanto que as pessoas conseguem ver Cristo quando vão no meu Instagram? O que elas conseguem ver de Cristo quando vão no meu Facebook? Ou quando olham a minha roupa, ou quando me ouvem falar? Esse é o ponto. Não é sobre mim, é sobre Cristo, é sobre a presença dele na minha vida. Outro texto que a Bíblia nos fala, e agora nós temos a palavra modéstia mesmo, né, que é a palavra aidos do grego, que já foi citado aqui, 1 Timóteo 2, 9 e 10, da mesma sorte as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas, tá? Aqui a palavra modéstia, ela está relacionada não com a aparência, mas com um sentimento. E que sentimento é esse? De vergonha ou de honra, um sentimento de reverência, de respeito e de, olha que lindo, irmãs, consideração para com os outros. A modéstia tem a ver com isso, tá? E esse é para finalizar essa parte, né? A modéstia é um dos mais... É o mais nobre de todos os adornos, né? A maior beleza. Então, Paulo, ele usa essa palavra não falando apenas daquilo que nós aparentamos, mas daquilo que nós sentimos. Porque muitas vezes a gente pode até aparentar algo assim despretensioso, ou sei lá, mas dentro de nós, a nossa intenção também é chamar a atenção, né? Isso é exatamente algo que nos acontece muito. Então, de acordo com a Bíblia, a palavra modéstia, ela está diretamente oposta ao exibicionismo, tá? Então tem a ver com agir de forma pura, agir de uma forma não motivada por um desejo pecaminoso, tá? A pessoa modesta, ela procura não atrair a atenção para si, certo? Ela não age de forma escandalosa, não fala de forma escandalosa, ela irá tratar as pessoas de uma maneira humilde, ela apresenta essa modéstia no seu agir, no seu falar e no seu vestir, tá? Ou seja, quem é modesto procura agradar a Deus em tudo que faz. Quando fala, quando se veste, quando age, quando trabalha, quando dorme, quando se relaciona com as pessoas. Então, o ponto não é se a minha saia está comprida ou não. É se eu estou realmente agradando a Deus daquela forma, tá? Então, nós tentaremos aqui agora falar sobre as 3 áreas, não são as únicas, tá? Mas as principais áreas em que são afetadas pela falta de modéstia. A primeira delas é a questão da modéstia no falar, tá? Então veja bem, eu trouxe esse texto de Efésios 4, eu não sei, eu nem vi a hora, nem vou olhar, mas a gente vai tentar não ler tudo, estamos conseguindo perceber a parte que está em negrito, nós vamos fazer recorte apenas desses textos aí, tá? Porque é interessante o seguinte, todo esse capítulo 4, desde o versículo 22, Paulo vai falar sobre a questão de se despir e de se vestir. Eu achei tão bacana porque ele usa essa linguagem, né? Ele fala para a gente se despojar, para a gente se despir da velha natureza e se vestir de uma nova natureza, tá? Esse novo vestir, ele vai apontar, vai refletir, olha que interessante, vai refletir exatamente na nossa forma de falar, certo? Então ele vai dizer lá no versículo, primeiro ele diz sobre falar modestamente, que tem a ver com falar a verdade em amor. Isso é muito importante. Por isso, versículo 25, por isso, deixando o quê? A mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A verdade, ela deve ser dita. Mas é tão interessante que o amor, muitas vezes, ele vai falar e outras vezes ele vai calar. Por causa do amor. Às vezes a gente fala, às vezes a gente cala. O amor também nos faz calar. E há também uma maneira que às vezes nós utilizamos para falar a verdade,
em que nós ferimos, né? Olha, eu sou tua amiga, vou te dizer, olha, tu tá feia, tu tá gorda, tá desajeitada, né? Ah, mas eu sou sincero, isso é amor, eu falo a verdade, mas é uma verdade que magoa, é uma verdade que destrói a pessoa, né? Então a Bíblia nos chama a falar a verdade em amor, e que esse nosso falar lá em Colossenses 4:6, ele diz que tem que ser agradável, tá? Falar modestamente também tem a ver com falar com pureza, certo? Versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãs, eu fui tão impactada com esse texto. Essa palavra torpe, ela é usada no Novo Testamento e ela literalmente significa podre, pútrido, apodrecido, tá? Essa semana nós tínhamos um pratinho de morango lá em casa e ficou ali uns 2 dias. Quando nós fomos ver, ele estava assim, todo coberto de mofo. Quem já teve isso? Todos nós já passamos por isso. Você comeria um fruto assim? Deitamos logo ao lixo, não é verdade? Por quê? É podre, não serve. É o sentido da palavra torpe. É aquilo que é dito que, se alguém ouvir, vai adoecer aquela pessoa. Aquilo que é dito que entra pelos ouvidos de alguém, vai provocar uma má digestão. Quem já teve aqui uma indigestão sabe como é ruim passar mal por algo que comeu que estava estragado, né? Isso são palavras torpes, tá? Veja, essa palavra também significa desonesto, vergonhoso, e a Bíblia diz que deve sair da nossa boca unicamente o que for bom para promover edificação, e isso também tem que estar ligado à necessidade da pessoa. Não é só porque se vai falando de qualquer jeito. Nós temos que ser assertivos naquilo que falamos para com as pessoas, tá? Então, falar modestamente significa não falar coisas indecentes, maledicentes, exageradas, tá? Então, tem 2 versículos aí que a Bíblia nos fala sobre isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. É muito interessante essa questão da palavra estar temperada com sal, né? Para saberes como deveis responder a cada um. E a Bíblia também diz que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear, abençoar a língua, ele está o quê? Se enganando a si próprio, né? Enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. A língua, irmãs, principalmente em nós meninas, né? Em nós mulheres, é algo que precisa ser domado e administrado continuamente. Umas é mais, outras é menos, mas não há hipótese de nós não termos que lidar com a nossa própria língua. Então, a Bíblia nos fala isso e nos ensina que nós devemos ser, portanto, tardios no falar. Mas a modéstia também, eu peço que não durma, por favor, tem a ver com o nosso agir, tá? Ou seja, a modéstia não procura atrair outras pessoas para o pecado com suas atitudes, mas ela age com discrição, humildade e verdade. Desculpa, eu queria voltar só um pouquinho ainda na questão do falar, né? Porque muitas vezes essa questão do falar é muito complicada na nossa vida. E eu digo isso por mim mesma. Porque às vezes o nosso tom de voz não é modesto. A nossa expressão, né, não é modesta. E nós usamos às vezes a arrogância para falar com as pessoas, né? Usamos às vezes o poder, ou usamos por favor, ao outro lado também, né? Isso é tão perigoso quanto, certo? É por isso que a Bíblia diz que tem que ser o quê? Temperada. Nem é pra cá, nem é pra cá. Tem que estar ali, né? Porque às vezes a pessoa não grita, mas fala tão mansadamente. E há também ali falta de verdade, de humildade, de modéstia. É muito perigoso, irmãs. Que Deus tenha misericórdia de nós, tá? Ok, vamos falar então da questão do agir modestamente, né?
Então, a Bíblia nos diz que a modéstia, ela deve medir as nossas atitudes para com os outros. A modéstia procura não atrair a atenção para si, não agir para que seja o centro das atenções, mas ela age com discrição, com humildade, com verdade. E será que seria possível a gente não ser modesta na nossa forma de andar? Vocês acham que é possível? Sim, é possível, sim. É possível a gente não ser modesta na forma de sentar? Sim, é possível. A altivez, ela pode ser vista na maneira até como nós caminhamos, como nós andamos. Nós podemos demonstrar a altivez, a nossa falta de modéstia, sim. O corpo fala. Hã? O corpo fala. O corpo fala. Como nós olhamos para as pessoas, né? O nosso olhar de arrogância, assim como quem vai de cima para baixo, essa coisa toda. A maneira como nós impomos a nossa presença em um determinado ambiente pode estar absolutamente contaminado pela falta de modéstia, de humildade, de temor ao Senhor. Sim, isso é possível, tá? E é impossível também nós falarmos de modéstia sem falarmos desta mulher que está descrita na história, na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, que é a mulher do vaso de alabastro, né? Vou sair, eu vou chorar. Não sai não, fica aí. Ela foi... Ela foi modesta na sua atitude. Ela só foi extravagante no seu amor por Jesus, né? Quando ela adentrou o lugar onde Jesus estava assentado, ela não tinha o objetivo de chamar a atenção para si. O seu único propósito ali era servir. Ela não queria ser o tema do discurso de Jesus. Ela não queria ser o centro da atenção e do olhar dos homens, das pessoas que ali estavam. Ela só queria servir a Jesus, estar aos pés de Jesus. Mas a sua ação, a sua atitude, elas foram tão modestas, né, tão permeada por humildade, por simplicidade, tão despretensiosa de vaidade, que no meio daquela turba toda, onde ela era assim hostilizada por ser uma prostituta, né? Ela era rejeitada por ser quem ela era. A sua abnegação e a sua humildade chamou a atenção da pessoa que mais importava naquele ambiente e se me toca profundamente. Porque a humildade dela, a modéstia dela, chamou a atenção de quem mais importava naquele ambiente, que era quem? Cristo que estava ali. E o reflexo da sua ação perfumou o ambiente. Essa foi uma atitude, uma ação modesta que mudou o ambiente onde ela estava. No seu coração não tinha pretensão, mas ela conseguiu chamar a atenção. Isso fala conosco, irmãs, porque nós às vezes queremos chamar a atenção de todo mundo, e principalmente de quem nem se importa conosco, né? Dizem que as mulheres se vestem para as outras mulheres, mas que nosso agir possa chamar a atenção daquele que realmente importa, que é o nosso Senhor Jesus. Muito bem, e finalizando, eu gostaria de falar sobre a modéstia no vestir. E eu quero começar com esse texto, que talvez poderia parecer assim, não tem nada a ver com o nosso assunto, né? Não seja vituperado o vosso bem. Isso é uma expressão que Paulo usa na sua carta aos Romanos, né? E eu fiquei impactada com essa palavra, com esse texto, porque o que esse texto quer dizer para nós? Diz o seguinte: não faça uso da sua liberdade cristã de modo a sujeitar o evangelho à reprovação. Olha que coisa profunda. Nós não podemos usar da nossa liberdade para fazer com que o evangelho seja desrespeitado, reprovado pelos outros. Por isso, irmãs, mais uma vez eu volto a dizer,
não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. Ele é o centro, Ele é o alvo. O Evangelho é a nossa bandeira, e é essa bandeira que nós temos que erguer. O Evangelho é a nossa moda, é essa moda que nós temos que seguir, tá? Então Paulo quis dizer exatamente isso, que a nossa liberdade não seja ofensiva à expansão do Evangelho, que aquilo que nós fazemos, vestimos, andamos, falamos, não venha prejudicar o Evangelho. E ele diz isso, olha também, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servir-vos uns aos outros, tá? Então isso nos faz pensar que no que se refere à modéstia no vestir, nós podemos dizer que modéstia é amar a pureza por amor a Cristo. Tudo tem a ver com o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não vamos conseguir fazer nada para agradar ao Senhor. É como já disseram, né? Ame a Deus e faça o que você quiser. Acho que foi Agostinho que disse isso. Ame a Deus e faça o que você quiser. Ou seja, tudo que você vai fazer vai ser por amor a Deus, tá? Então a modéstia é amar a pureza por amor a Cristo. Modéstia não é querer pecar e também é não querer que os outros pequem. Isso é muito importante. Na modéstia, eu não vou querer levar as outras pessoas a pecar, tá? Modéstia são atitudes que importam e refletem a beleza de Cristo. As minhas atitudes, o meu vestimento, eles são importantes sim. Há aquelas pessoas até, né, eu costumava muito ouvir isso na minha adolescência, Deus quer o coração, aí aquelas irmãzinhas mais piedosas da igreja dizem assim, Jesus nem é açougueiro para só querer coração não, Jesus quer tudo, é verdade? Hoje eu entendo melhor o que elas diziam, né? Deus não quer seu coração de pendurado não, nós somos um todo, e quando o Evangelho entra na nossa vida, ele muda tudo, tá? Então, o que eu visto deve representar a minha fé, mas deve representar não só o que eu creio, não só o meu credo, mas principalmente o meu amor por Jesus. Se daquelas 10 perguntas lá que a Cibele falou, se você na hora que fosse vestir não se lembrar de nenhuma, lembre-se disso. O que eu vou vestir demonstra o meu amor por Jesus? Lembre-se disso. O que eu vou vestir demonstra que eu amo a Cristo? E aí vista, tá? Então, modéstia é amar a pureza. O que eu visto deve representar o que eu creio, minha fé, meu credo, mas principalmente o meu amor por Jesus, ok? Muito bem. E a pergunta, como eu posso ser modesta? Não é fácil. Como? Isso aí, sim. Revestivos, vamos ler juntas para acordar todo mundo bem bonito? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí. Quer um segredo de beleza? Tá aí. É isso. Se você não sabe o que vestir, vista-se como eleito de Deus. Não sabe o que vestir? Vista a armadura de Deus. Como Paulo, é tão interessante quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente percebe como a Bíblia usa essa linguagem, né? De se vestir. Quantas vezes nós vemos isso, essa analogia sobre vestir-se como eleitos de Deus, vestir a armadura de Deus, dista-se do velho homem, vista-se do novo homem que foi renovado segundo a imagem de Cristo. A Bíblia traz tanto essa linguagem porque Deus se importa. Atenção, Deus se importa com o que nós vestimos. Isso é do interesse de Deus. E o que isso tem a ver com a beleza? Tá? Eu quero concluir falando sobre a nossa verdadeira beleza. E mais uma vez eu quero citar
o apóstolo Pedro dizendo, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado do cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, tá? Felizmente, irmãs, a modéstia, ela não está dissociada da beleza. Ou seja, para eu ser modesta, eu não preciso ser feia, né? Nós já vimos isso aqui, certo? E também a modéstia, ela pode sim estar associada à beleza, mas o que nos importa saber é que não é a beleza física a que mais importa, e sim a beleza que está no coração. Como naquela poesia que nós ouvimos na conclusão, né, da palestra da irmã Cibele. Aquilo que é espiritual, aquilo que não pode ser visto, que até a minha filha Esther gostou muito, que diz assim, Deus é beleza e Ele é invisível, porque é muito mais do que o que os olhos podem ver. Então nossa beleza não esteja no exterior, naquilo que é apenas visível. A modéstia ama a Deus e quer refletir a beleza interior, a que vem de Deus, que está lá no coração, né? Como o apóstolo aqui nos ensina, que sejam as nossas atitudes, aquilo que está no nosso homem interior, ou seja, que reflete uma vida guiada por Cristo. Perceba, a nossa beleza deve refletir uma vida guiada por Cristo. Eu quero citar aqui uma irmã que escreveu esse livro aí, Vela em Meio à Pólvora, nossa irmã Morgana. Ela diz uma coisa muito interessante. A modéstia é uma das formas para refletir beleza nesse mundo caído. Sim, nós temos um mundo que infelizmente foi afetado pelo pecado. Não há nada nesse mundo que não esteja sujeito à condição de pecado. Sim, existe uma verdadeira beleza na mulher. Deus a criou bela, boa, justa e santa. Essa verdadeira beleza consiste em refletir a imago Dei, a imagem de Deus. Essa é a nossa verdadeira beleza. Nós, mulheres, fomos criadas por Deus com essa predisposição para a beleza. A gente percebe as meninas, né, pequeninas, já estão ali tentando se enfeitar, se vestir para serem bonitas como a mãe. Algumas são orientadas a isso, outras parece que isso flui ali dentro delas, né? É natural. Nós buscamos pela beleza, nós queremos ser bela, nós queremos um ornamento. E Deus não é contra a beleza. Deus ama a beleza. Olha para todo o universo criado, o que há de belo nesse mundo foi feito pelo nosso soberano designer mais incrível, que é o nosso Deus. Tudo foi feito por Deus. Ele é o autor da beleza. A questão é, se nós estamos direcionando a nossa busca pela beleza em nós mesmos ou em Deus, tá? Então, nós temos um exemplo na Bíblia, não poderia deixar de homenagear aqui as minhas duas Estéres, né? Que é a Rainha Esther. E a Rainha Esther, nós conhecemos essa história toda, né? Ela foi convocada para um profundo tratamento de beleza. Imagina um ano de tratamento de beleza. Imagine o tanto que ela foi refinada, né, na sua beleza. É lógico que essa imagem aí não é da Rainha Esther, tá? Isso é só uma... Eu coloquei só para ilustrar, tá vendo? Mas assim, ela cuidou da beleza, né? Ela teve um tratamento de beleza, ela se aprimorou ali para aquilo que ela tinha sido convocada. No entanto, nós percebemos que a verdadeira beleza da Esther se destaca não pelo que ela tinha, né, de formosura, mas pela sua obediência. Nós percebemos que Esther dependia do Senhor Deus e não da sua beleza. Embora quem já tenha lido o livro de Esther perceba que não há uma só menção do nome de Deus no livro, né? Não sei se vocês já perceberam isso. No entanto, é impressionante
impressionante como nós vemos Deus conduzindo aquela história e a presença de Deus na vida de Esther, conduzindo a tudo. Ela foi levantada pelo Senhor para aquele tempo. Ela foi levantada por Deus para, naquele momento, servir ao seu povo, para servir as pessoas da sua família, mas principalmente para glorificar a Deus. Esther foi bela, tratou da beleza, cuidou da beleza, mas não confiou nela, confiou em Deus. Ela jejuou, ela orou e com ousadia ela usou a oportunidade que ela teve, não para demonstrar a sua beleza, mas para quê? Para glorificar a Deus, para fazer aquilo para o qual o Senhor a tinha levantado. Ser modesta em termos bíblicos é refletir a beleza interior que vem de Deus, por meio de ações e atitudes simples e desapegadas da vaidade, tá? Então, essa é, de fato, a nossa verdadeira beleza. Tem um texto que é uma citação desse livro aí, Aos Olhos do Pai, que diz assim: a beleza da mulher precisa ser encontrada e definida pelas coisas que são eternas, que são verdadeiras e dão vida. Precisamos desejar as coisas que nos aproximam de Cristo e nos levam à plenitude de vida nele. Ele é a nossa salvação, portanto é também a nossa beleza. A única maneira de realmente conhecermos a pura e verdadeira beleza física é buscarmos uma vida pura e verdadeira beleza espiritual. Nunca seremos belas suficientemente física no nosso físico, se nós primeiramente não formos belas, né, espiritualmente falando. E nós temos na Bíblia um exemplo, não podíamos deixar de citar a mulher de Provérbios 31, né? Que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. E é interessante que a mulher de Provérbios 31 era uma mulher bonita. No versículo 17 diz que ela cinge o seu lombo de força e fortalece os seus braços. Eu imagino que ela não era flácida. Provavelmente ela ia no ginásio, né? Ela fazia lá seus tratamentos de beleza. Ela era elegante, olha, ela vestia-se de linho fino e de púrpura, tá? Ou seja, ela era uma mulher que tinha cuidado com a beleza. Irmãos, a gente vê na Bíblia diversos momentos em que a beleza feminina está associada ao uso de adornos, de cuidados com o cabelo, até mesmo de maquiagem, de pintar os olhos. A Bíblia fala sobre isso. E a pergunta é: há problema nisso? Quando isso se torna a nossa referência, tá? Quando a beleza de Cristo não é o nosso alvo, quando nós nos aparecermos é que é o importante. Então a mulher de Provérbios 31, ela cuida do seu corpo, ela cuida da sua aparência, tá? Mas ela tem decência, porque a elegância desconhece a sensualidade. Coloque isso na sua cabeça, irmã. A elegância desconhece a sensualidade. Ela se veste com alinhamento e com gosto. A sua autoestima, que a autoestima é o tema da moda, né? Ela não é ego-referenciada, não é centrada nela. A sua autoestima é teo-referenciada, é voltada para Deus. Não é centrada em si, mas em Deus. A sua elegância e cuidado reflete não seu amor próprio, mas reflete o quê? O seu amor por Deus. Pois o que vestimos, o que falamos e o que fazemos não é sobre nós, é sobre Deus. Eu quero encerrar, agora estou encerrando, Tito 2, tá? Eu não coloquei esse texto aí, mas eu queria fazer uma citação de Tito. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir, por gentileza. Eu não coloquei o versículo, mas eu vou encontrar aqui. Bom, o contexto do livro de Tito é o seguinte: Paulo escreve a Tito, porque Tito estava era presbítero de uma igreja deixa eu ver aqui onde é, em Creta, né?
Isso. E Paulo vai dar a Tito orientações para que ele eleja presbíteros, para que haja uma expansão da igreja ali. E isso no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo agora vai falar para grupos específicos, né? Ele fala primeiro sobre quais são os critérios dos presbíteros, depois ele vai falar para os homens idosos, e vai falar para as mulheres idosas, para os jovens, para os servos. E sobre as mulheres, que é o que nos interessa aqui, Paulo diz que as mulheres idosas, capítulo 2, versículo 3, elas semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens mais novas, recém-casadas, né, as mais jovens, a amarem seus maridos e seus filhos. Como que elas vão instruir? A serem a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada, tá? E aí, mais, tem um outro verso que eu quero deixar, versículo 10. Lá a última parte do versículo 10, que tem tudo a ver, eu não vou citar as outras partes que Paulo fala, né, para os jovens e para os servos, mas ele diz assim: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Veja, está falando de ornar, de ornamento, de beleza. O nosso proceder de mulheres sérias, honestas, boas donas de casa, cumpridoras do nosso dever como mães, como mulheres, como servas de Deus, vai ornar o Evangelho, tornar o Evangelho belo. E esse é o nosso propósito como mulheres de Deus. Não é sobre mim, eu vou repetir novamente, não é sobre você, é sobre Deus. Enganosa é a graça, que foi o nosso texto, é o texto da nossa palestra, né? Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu fiz questão de trazer uma imagem de uma mulher toda enrugada, né? Que é tudo aquilo que nós não queremos, rugas, mas que não demonstra de fato a beleza. O que torna-nos bela aos olhos de Deus, de fato, é quando nós cumprimos aquilo que o Senhor nos propõe na sua palavra. E R.C. Sproul diz: mulher, se a tua beleza é determinada pelo corpo, em breve deixarás de ser bela. Se o seu foco está no temor a Deus, amá-lo, então assim será, para sempre, serás digna de honra. Que o Senhor Deus nos ajude, queridas irmãs, a não só perceber, mas a viver, a praticar, a cumprir isso. O que eu visto reflete as minhas crenças. O que eu falo denuncia o meu credo. A maneira como eu ajo demonstra quem eu amo. E por isso eu preciso alinhar a minha fala, o meu comportamento e as minhas vestimentas ao meu amor pelo Senhor. E nunca nos esqueçamos que não é sobre mim, é sobre Deus. Não é a minha aparência, é a aparência de Deus em mim. Amém? Que Deus abençoe.